Olá, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Ventre do Sertão, de Tainá Albernaz, lançamento de 2024, que saiu pela editora Brutal. A Tainá Albernaz é psicóloga, carioca e servidora. Eu talvez devesse falar a ordem diferente, mas enfim. Esse é o livro de estreia dela e é um romance onde ela vai pensar a história de mulheres na década de 1930 no interior do Ceará, no Crato. E essas meninas fazem parte de uma família chamada Rocha Brandão e se chamam Brígida, Catarina e Açucena. A mais velha é a Brígida. Essas meninas são, assim, filhas de um patriarca, né? O pai delas é um coronel e ele restringe bastante as meninas, não permite que elas floresçam da maneira como gostariam. Existe essa visão muito restrita do que é o papel de uma mulher. E as meninas vão perceber o quão restrito é o seu caminho quando elas veem o casamento da irmã mais velha, a Brígida. A Brígida, das irmãs, é a mais submissa, a mais obediente ao pai, a mais quietinha. E ela aceita, né? Ela aceita ser dada em casamento, num casamento arranjado, para um homem muito mais velho, um turco, que já tem em torno de 70 anos, e que se chama Onur. Esse casamento vai ser um pesadelo para Brígida, mas as irmãs Catarina e Açucena eram um pouco mais diferentes. Enquanto a Catarina tinha um quê de menina sapeca, aventureira, e ela queria muito fazer atividades que normalmente eram tidas como masculinas, ela nem sempre era encorajada, mas ela dava lá o jeito dela de fazer, de cavalgar, enfim, de subir em árvore. A Açucena era mais poética, né? Era uma menina mais ligada à música, à poesia, à literatura, e ela tinha esse desejo de viajar que não era encorajado, na verdade era proibido pela família. Então elas veem a festa do casamento da Brígida, que para elas é um pavor casar com um homem muito mais velho, como uma oportunidade de fugir. Então elas têm esse plano de fugir para o Rio de Janeiro, mas esse plano vai ser interceptado. E aí, gente, o que vai acontecer com essas meninas daí para diante é bastante dramático. Com a fuga interrompida, as irmãs vão acabar se separando. Então, Brígida está lá, vivendo seu casamento, que ela vai descobrir que é um pesadelo, é muito pior do que ela imaginava do que seria. E as irmãs vão se separar. Enquanto a Açucena vai ter o seu destino desviado, ou seja, ela não vai para o Rio de Janeiro, a Catarina vai ser capturada e levada de volta para casa, o que para ela vai ser péssimo. A Açucena, eu não vou dizer exatamente o que vai acontecer para não dar um spoiler para quem quiser ler, mas a Açucena vai passar por uma situação muito grave e ela vai acabar sendo resgatada e levada para o bordel da cidade. Então ela vai viver com as quengas. Eu adoro esse termo porque ele evoca muito novela, né? Novela da Globo, novela de época. E eu acho que o livro ele tem todo um certo tom e desenvolvimento que realmente traz algo da novela, né? Então essa história de coronéis e de sertão, com a diferença de que eu diria que o que a Tainá faz aqui é adicionar uma camada de realismo que as novelas não conseguiam desenvolver totalmente por uma questão de censura. Então a gente vai ver uma série de brutalidades. O Ventre do Sertão, ele era esse lugar que aprisionava as meninas, mas que de certo modo as protegia também. Porque quando elas vão seguir seus próprios caminhos, a Brígida do início da idade adulta e as irmãs nesse caminho meio acidentado, elas vão passar por uma série de violências e de brutalidades. A Açucena, então, vai começar uma espécie de vida nova por um tempo no puteiro. Eu não vou dizer como, porque perderia a graça, mas é uma maneira muito original o que ela vai fazer, né? Como ela vai florescer do puteiro, né? Não exatamente, né? Enfim, não vou dar o spoiler. E a Catarina vai ter uma segunda oportunidade de fuga. Ela vai acabar no meio dos cangaceiros. E a Tainá não vai criar um cangaço idílico. A Catarina também vai sofrer no meio dos cangaceiros, embora ela fosse uma jovem que idealizasse o cangaço, de certo modo, como se fosse assim, uma vida de aventureiros andando por aí. As coisas não vão ser exatamente assim. Então, o que a gente vai acompanhar são essas meninas descobrindo a vida real e tomando uma consciência profunda e de maneira dramática do que é uma comunidade, uma sociedade, uma cultura que, além de muito conservadora, é muito patriarcal, misógina e machista. Então, assim, esse não é um livro que faz concessão. A vida das meninas não vai ser fácil, elas vão passar por muita dificuldade mesmo, assim, tragédias das mais sérias.
O livro tem, a gente pode dizer, um ritmo bastante acelerado. Eu acho que eu consigo ver esse livro adaptado para o audiovisual, porque acontece muita coisa. E eu acho que ele traz um certo, esse fôlego de meninas que estão descobrindo a vida e que tem uma certa urgência ali, né? Porque a vida pregressa delas era de uma certa estagnação e além de ter muito sofrimento, essa vida que elas estão tendo está sendo muito cheia de acidentes. Então, assim, elas precisam resolver várias coisas muito rápido porque elas estão esbarrando em obstáculos muito sérios. Então, a gente pode dizer que o livro ele tem esse ritmo aí quase frenético. A Tainá vai aproveitar para trabalhar, e eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto do livro. O livro ele tem duas coisas que eu acho muito interessantes. A primeira delas é mostrar essas subjetividades que eram distantes da cultura preservada nesse espaço-tempo ali. Então a gente vai acompanhar um funcionário negro que não tem o reconhecimento merecido, mesmo sendo muito eficiente, mesmo sendo um trabalhador muito inteligente, que é o Severino. A gente vai ver como a rede de apoio da Açucena vai ser uma série de prostitutas e uma pessoa trans, como aquelas pessoas vão virar ali a rede de apoio umas das outras. Então é uma mudança grande de quem vem de uma casa patriarcal, muito tradicional. A gente vai ver o surgimento dessa sororidade, né? Então mulheres vão tomar contato com outras mulheres. Uma figura que é interessante no livro é a Antônia, a mãe dessas 3 meninas, que era uma analfabeta e que ela vai perceber a necessidade de se alfabetizar, mas ela também vai perceber uma série de enganos em relação à vida que ela vinha levando com esse marido autoritário. Então, essas mulheres vão passando a ser referências para outras mulheres. E elas vão tentando fazer algo com isso, mesmo que ali por trás das cortinas, dos bastidores, sabe? Então a gente não só vai ter essas diferenças, e por exemplo, vai ser muito interessante notar que a Açucena se descobre apaixonada por uma mulher, né? E eu consigo totalmente crer, isso não é nem um pouco verossímil pra mim, um casal de lésbicas num puteiro, no bordel. E acho que é interessante porque se a Tainá resgata uma certa cultura novelesca, ela cobre certas lacunas de algo que, se não era mostrado claramente, era mostrado de maneira muito sutil. Porque acho que as novelas, não é que elas invisibilizavam totalmente essas pessoas, mas até por uma questão de censura, essas coisas tinham que ser sugeridas de uma maneira um pouco meio leve, né? Então pessoas LGBT, outras realidades, né, ou a face do racismo, elas vão pouco a pouco sendo mostradas e normalmente vão sendo mostradas de uma maneira um pouco sutil, assim, uma certa sugestão. E eu acho que o que a Tainá faz aqui é meio que tirar a sutileza da coisa, né? Meio que mostrar, não, essas pessoas estavam lá, elas estavam vivendo, elas tinham consciência das suas injustiças, das suas limitações. Né? Então eu acho que eu falei na minha resenha no Instagram que o livro ele tinha uma certa familiaridade, essa familiaridade novelesca, que lembra um pouco assim, essa coisa de você estar em casa vendo uma novela, quase como você tá tomando um chá da tarde, mas é aquele chá da tarde que você não botou o açúcar no café, sabe assim? Porque ele tem um travo, porque tem muita violência nesse livro. Não é um livro gráfico, mas ele é um livro onde é quase como eu falo aqui, ok, vamos resgatar esse tropo da história de época, de uma história de sertão, mas vamos mostrar o que seria uma mulher sozinha exposta a essa cultura, especificamente. Uma cultura que é muito machista, uma cultura que é muito violenta, com pessoas sozinhas, com pessoas pobres, né? Como é que seria essa realidade? E seria uma realidade bastante brutal. Então fica aí a indicação do livro. Eu vou deixar as redes sociais da autora aqui embaixo, né, o Instagram dela para quem quiser entrar em contato com ela, mas esse livro você pode adquirir no site da editora, que é a Urutau, vou deixar aqui embaixo também. Vou ler um trechinho antes de terminar o livro, um trechinho da página 43. Antônia continuava naquela reza cantada. Nossa Senhora já devia estar exausta de ouvir sua voz. Pobres santos de altar, chagas no corpo e lamúrias nos ouvidos. No fundo, Catarina passou a se achar parecida com eles. Feridas no corpo e aquele sofrimento apavorado no olhar. Ficava escutando as preces de Dona Antônia junto dos santos e dos anjinhos de barro. Resolveu que, assim como faziam eles, não iria abrir a boca. É isso. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.